Capítulo 7. Pelo que pude ver, havia pelo menos 30 bandidos. Nossa situação atual era, na melhor das hipóteses, desfavorável, pois tanto nosso caminho para frente quanto nossas rotas de fuga foram bloqueados por bandidos empunhando espadas, lanças e outras armas de longo alcance. Na encosta da montanha à nossa direita, havia arqueiros posicionados no topo de um penhasco, seus arcos apontados para nós, enquanto apenas a borda íngreme da montanha com a névoa aparecendo acenava à nossa esquerda. Jasmine, Durden e meu pai pareciam estar bem, sem ferimentos visíveis, mas Ellen tinha uma pele pálida doentia que parecia ser o resultado da flecha projetada em sua panturrilha direita. Um homem careca com múltiplas cicatrizes deformando seu rosto e um corpo de urso carregando um machado de batalha gigante falou. Olha o que a gente tem aqui. Que bela pegada, meus caros. Deixe apenas as meninas e a criança com vida. Tente não deixá-los muito assustados. Produtos danificados serão vendidos com um valor menor do que deveria. Ele bufou com um sorriso que revelou uma boca quase desdentada. Mercadoria danificada. Senti minha temperatura corporal subir, tenso por causa de uma raiva latente que não sentia por alguém há algum tempo. Estar protegido na bolha da minha casa quase me fez esquecer que qualquer mundo tem sua própria cota de lixo como ele. Eu estava pronto para correr em direção a esse bruto, quase esquecendo o fato de que agora estava no corpo de uma criança de 4 anos quando meu pai gritou, existem apenas 4 magos e nenhum deles parece ser um conjurador. O resto são guerreiros normais. Flutuações fracas de mana ao redor do corpo de uma pessoa tornam os magos distinguíveis em comparação com humanos normais, apenas aparentes se estudados de perto. Quanto a saber se eles eram um aumentador ou conjuradores, fazer uma inferência com base na estrutura física e na arma que seguravam me deu uma ideia bastante sólida. Pude ver como meu pai voltou rapidamente aos seus dias de aventureiro, quando uma vez liderou os chifres gêmeos, pois sua expressão exibia a sabedoria que só poderia vir com a experiência. Ele vestiu suas manoplas, gritando, formação de salvaguarda. Adam rapidamente chegou atrás de nós enquanto olhava para a parte de trás da estrada, com a lança apontada, enquanto Jasmine e Ellen vinham à nossa esquerda com ambas as armas desembainhadas, voltadas para a frente. Meu pai e Durden enfrentaram a encosta da montanha, posicionando-se para nos proteger dos arqueiros acima. Enquanto isso, Angela manteve sua posição, preparando outro feitiço enquanto mantinha sua barreira de vento ativa. Reúna e guarde meus aliados, ó benevolente terra, não deixe que eles sejam prejudicados. O solo retumbou quando uma parede de terra de 4 metros se transformou em uma curva na frente de Durden. Usando aquele momento, meu pai disparou para frente, erguendo suas manoplas em posição de guarda contra as flechas em direção aos arqueiros inimigos. Momentos depois, Angela terminou seu feitiço e desencadeou uma torrente de lâminas de vento, apontadas para frente e para trás do caminho. Essa foi aparentemente a deixa enquanto Adam e Jasmine se escondiam atrás do feitiço de vento, chegando na frente de nossos inimigos perturbados que estavam cobrindo seus órgãos vitais contra a rajada de lâminas. Ellen permaneceu, sua flecha encaixada e o arco puxado, impregnando a ponta com mana que se projetava em uma tênue luz azul. Não era preciso ser um gênio para perceber que esse arranjo era ideal para proteger pessoas ou bens valiosos. Com 2 camadas de proteção dos conjuradores e um arqueiro mago pronto para atirar em qualquer um que conseguisse cruzar os assaltos de Adam, Jasmine e do meu pai para a linha de defesa, era um padrão, mas uma formação bem planejada. Guerreiro vindo em sua direção, Ellen. Adam gritou enquanto se esquivava do golpe de uma massa, dando um golpe preciso na jugular do infeliz bandido. Seus olhos se arregalaram quando ele deixou cair a arma, tentando desesperadamente selar a ferida fatal com as mãos trêmulas enquanto o sangue jorrava pelas fendas entre os dedos. Minha mãe estava me segurando firmemente em seu peito enquanto tentava desviar meus olhos das cenas sangrentas que aconteciam ao nosso redor. Felizmente para mim, ela não estava olhando para mim, então ela não percebeu que eu podia ver claramente. Enquanto isso, um homem de meia idade, desgrenhado, empunhando um facão se lançou em direção a Angela, na esperança de interromper o feitiço. Embora o feitiço da pá de vento não parecesse muito poderoso, ele forneceu uma distração dolorosa que estava nos mantendo em pé de igualdade, apesar de nossa falta de números. Tentei me libertar para bloquear o homem antes que ele pudesse atacar Angela, mas antes que pudesse me afastar de minha mãe,
já havia acabado. O som feroz do show veio somente depois que a flecha fez seu trabalho. O tiro de Ellen carregou uma força poderosa o suficiente para perfurar o peito blindado do bandido empunhando o facão e erguê-lo para cima e para trás meia dúzia de metros, pregando-o no chão. Parei por um breve momento para fazer uma anotação mental. Os sábios não devem irritar Ellen. Os olhos de Ellen se estreitaram quando ela encaixou e puxou outra flecha. Focalizando, eu podia ver vagamente a mana acumulando em seu olho direito enquanto ela fechava o esquerdo. NT, o autor deixou essa parte muito em aberto, porém, irei explicar para vocês essa parte da mana no olho da Ellen. Ela imbuiu mana em seu olho para ter um aprimoramento na sua visão, e assim, ter uma menor taxa de erro em acertar o alvo. Logo, outra flecha reforçada passou como um raio, seguida por um chiado agudo, ignorando toda a resistência aérea oposta enquanto se aproximava de outro caça inimigo. Este homem lembrava vagamente um Durden menor, exceto mais musculoso e mais anguloso de rosto. Suas sobrancelhas franziram em concentração, sua espada gigante, que era da altura dele, de alguma forma alcançou a flecha a tempo, gerando o som de uma bala atingindo o metal. O lutador inimigo deslizou para trás, mas não foi ferido enquanto ancorava. Ele ancorou sua espada grande no chão, usando-a para se equilibrar. No entanto, antes mesmo de ter a chance de sorrir satisfeito, uma segunda flecha perfurou sua testa. Foi uma visão sombria, ver a luz sumir de seus olhos. Jasmine estava engajada em um duelo intenso contra um aumentador, cuja arma era um chicote de corrente longa. Parecia que Jasmine estava em desvantagem, já que o alcance de suas duas adagas era nitidamente prejudicial nesse duelo. Ela estava fazendo tudo o que podia para evitar os movimentos erráticos do chicote. Agora, era evidente que o inimigo havia percebido quanto ela estava lutando enquanto ele zombava e lambia os lábios. Vou me certificar de tratá-la muito bem antes de vendê-la como uma escrava, mocinha. Não se preocupe, quando eu terminar de treinar você, você estará implorando para ficar comigo, ele sibilou, seguido por outra lambida de seus lábios. O próprio pensamento me fez estremecer, mas, neste ponto, tudo o que eu podia fazer era cerrar os punhos em frustração. Contra um lutador, tive uma chance, mas agora, contra um aumentador adulto? Não tive confiança para vencer. Doeu muito em mim por ficar na proteção de todos enquanto eles arriscavam suas vidas. Tentei encontrar maneiras de ajudar, mas, até agora, nenhuma me veio à mente. Eu só pude cerrar os dentes e resistir. Examinando a batalha, vi que a parede de terra estava se segurando forte, nenhuma das flechas sendo capaz de penetrar. Focalizando no Durden, observei sua mão esquerda, que estava direcionada para a parede de terra, enquanto ele mantinha um fluxo constante de mana para evitar o colapso. Ele formou uma fenda estreita no meio da parede para ter uma visão de meu pai e dos arqueiros se espalhando, tentando fugir. Me ouça, Mãe Terra, e atenda ao meu chamado. Perfure meus inimigos. Não deixe nenhum deles viver. Após um breve atraso, uma dúzia de estacas começaram a disparar do solo nos arqueiros bandidos. Enquanto alguns conseguiram se esquivar, muitos dos bandidos foram empalados, seus gritos duraram apenas alguns momentos antes de morrer. Durden parecia reconhecidamente esgotado por aquele feitiço. Sua mandíbula cerrou enquanto gotas de suor escorriam por seu rosto pálido. Foi nesse momento que percebi que minha mãe havia sacado uma varinha. Seus dedos trêmulos estavam mexendo nele antes de ela balançar a cabeça e enfiá-lo de volta em seu hobby. No lugar da varinha, ela me segurou com mais força. Não havia ninguém do nosso lado ferido além de Ellen, que havia amarrado o ferimento em sua panturrilha. Felizmente a flecha não estava alojada muito fundo, graças ao reforço de mana de Ellen. No momento em que ela o feriu, o sangramento parou. Mas durante todo esse tempo, minha mãe teve um olhar constante de paranoia, seu rosto pálido de preocupação. Eu não pude deixar de notar que sua mão continuou alcançando a varinha em seu hobby até que ela decidiu puxá-la de volta, no último minuto. Seus olhos nunca ficavam fixos em um lugar, sempre virando para a esquerda e para a direita, tentando procurar qualquer coisa que pudesse nos prejudicar. Embora um pouco confuso no início, descartei. Concluindo mentalmente que, por não ser aventureira por muito tempo, ao contrário do meu pai, ela simplesmente não estava acostumada com situações como essa. A batalha estava chegando ao auge.
O grupo de bandidos não tinha suspeitado que cada um dos membros do nosso grupo seriam magos capacitados. Por causa desse erro de cálculo, todos os lutadores corpo a corpo estavam mortos, os únicos vivos eram os 4 magos e alguns arqueiros dispersos em fuga. Jasmine ainda estava tendo problemas com o usuário pervertido da corrente, mas a arrogância em seu rosto estava limpa neste momento, com alguns cortes e entalhes em seu corpo pingando sangue. Adam estava envolvido com um aumentador de espada dupla. Seu estilo de luta me lembrava uma cobra, com suas manobras flexíveis e ataques repentinos. Ele deve ser considerado um dos raros aumentadores elementais com um estilo de atributo água. Reforçando a haste de sua lança para ser flexível, seus ataques eram uma miragem de estocadas rápidas e golpes fluidos. A batalha parecia estar a seu favor. O portador duplo tinha feridas que sangravam profusamente enquanto ele tentava desesperadamente desviar do ataque violento. Um estrondo trovejante desviou minha atenção da batalha de Adam. Meu pai havia sido derrubado contra os destroços do que restava do feitiço e estava lutando para se levantar enquanto o sangue escorria do canto de seus lábios. Pai! Querido! Corri para fora da barreira de vento, ajoelhando-me na frente de meu pai, minha mãe seguindo imediatamente atrás. Eu podia ver o pânico escrito em seu rosto enquanto ela pensava nervosamente no que poderia fazer. Eu não sabia por que ela não o estava curando, talvez porque ela estivesse tão assustada, mas bem quando eu estava prestes a sugerir isso, meu pai me interrompeu. Kof! Alice, me escute. Não se preocupe comigo. Se você usar um feitiço de cura agora, eles perceberão o que você é e tentarão com muito mais empenho capturá-la. Eles estarão dispostos a sacrificar muito mais se souberem. Ele enfatizou, sua voz em um sussurro baixo. Após uma breve hesitação trêmula, minha mãe pegou sua varinha e começou a cantar. Eu teria assumido que seu canto gaguejado foi causado por ver seu marido ferido, mas por alguma razão, parecia que ela estava quase com medo de usar sua magia. Meu pai se virou para mim depois de desistir de tentar persuadir sua esposa. Art, preste atenção. Depois que o feitiço de cura for ativado, eles tentarão capturar sua mãe a todo custo. Depois de estar curado o suficiente, vou envolver o líder e tentar ganhar mais tempo. Acho que posso vencê-lo, mas não se tiver que me preocupar em proteger vocês. Leve sua mãe de volta à estrada e não pare, Adam vai abrir um caminho para você. Não, pai. Eu vou ficar aqui com você. Eu posso lutar. Você me viu lutando. Eu posso ajudar. A consideração por ser maduro me iludiu. Parecia que, neste momento, eu estava realmente agindo como a criança de 4 anos que eu era do lado de fora, mas não me importei. Eu não deixaria para trás minha família a quem aprendi a amar e amigos com quem me relacionei tanto na última semana e meia. Escute-me, Arthur Levin. Meu pai rugiu agonizantemente. Esta foi a primeira vez que ouvi sua voz assim, o tipo de voz que alguém usaria apenas para medidas desesperadas. Eu sei que você pode lutar. É por isso que estou confiando sua mãe a você. Proteja-a e proteja o bebê dentro dela. Eu vou falar com você depois que isso acabar. Suas palavras sacudiram minha mente como um trovão. Proteja-a e proteja o bebê dentro dela. De repente, todas as peças se encaixaram. O porquê ela estava agindo tão paranoicamente fez total sentido. O porquê dela estar me segurando e se certificando de que nada chegasse nem perto de nós. O porquê Durden e Angela estavam nos protegendo com feitiços defensivos, em vez de apenas um deles. Minha mãe estava grávida. Eu estava planejando te contar quando chegássemos em Shirus, mas... Sem terminar a frase, papai apenas me olhou envergonhado, ainda pálido por causa do golpe que recebeu do chefe careca com o machado. Ok, eu vou proteger a mamãe. É isso, ai, meu pequeno. Esse é meu filho. Minha mãe terminou seu canto neste momento e ela e meu pai brilharam em uma luz branca dourada brilhante. Só nova, um deles é um curandeiro. Não deixem que ela escape, o líder rugiu. Eu rapidamente agarrei o braço da minha mãe com as 2 mãos e puxei-a para se mover enquanto me reforçava com mana. Chegamos à área de Adam e o portador duplo estava lutando contra uma dúzia metros abaixo da estrada. Art, saia logo, eu o peguei.
Adam latiu enquanto mantinha seu oponente à distância. O portador duplo estava obviamente frustrado com a incapacidade de nem chegar a mim nem à mãe por causa de Adam. Descemos correndo a encosta quando ouvi um som fraco de Whis à nossa esquerda. Agindo por instinto, pulei, trazendo minha espada de madeira para cima e reforçando todo o meu corpo e a espada para resistir ao golpe da flecha que se aproxima. Uma rachadura estilhaçada ressoou quando a flecha atingiu a espada de madeira. Felizmente, a flecha não foi reforçada com nenhum mana, então, mesmo que a força tenha me empurrado para trás, eu fui capaz de recuperar o equilíbrio no ar usando a força do tiro girando meu corpo e redirecionando a flecha. Eu caí de pé de forma um pouco menos impressionante do que queria, jogando fora o que restava da minha espada de madeira. O Kyug foi tudo o que ouvi do agressor antes que ele fosse prontamente empalado por uma flecha disparada por Elen. Vão logo, ela exclamou, encaixando outra flecha e atirando no líder dos bandidos para apoiar meu pai. Que coisa estranha. Atualmente, Jasmine, Adam e meu pai, junto com Ellen, estavam lutando contra um mago. Não eram 4? Damien! Esqueça o plano, não os deixe viver. O líder latiu. Quem ele estava comandando? Responda ao meu chamado e lave tudo até o esquecimento, uma voz fraca terminou de cantar. Da encosta da montanha, um dos arqueiros espalhados teve suas mãos reunidas, apontando para mim e minha mãe. Fomos enganados. Ele havia se camuflado durante o caos. Ele não era um arqueiro ou mesmo um aumentador. Ele era um conjurador. Merda! Não tive muito tempo para reagir quando uma enorme esfera de água pressurizada, com pelo menos 3 metros de diâmetro, disparou em nossa direção, aumentando de tamanho à medida que se aproximava. Minha mente disparou tentando encontrar opções. À minha direita estava minha mãe e à minha esquerda Adam e seu oponente não muito longe, e atrás de mim, é claro, estava a borda da montanha. Mesmo se eu pudesse me esquivar disso, minha mãe não seria capaz e ela seria forçada a sair da saliência da montanha. O que devo fazer? Droga! Soltei um rugido impróprio para uma criança de 4 anos. Desejando toda a mana restante deixado neste corpo amaldiçoado, eu ataquei minha mãe, empurrando nós dois para fora do caminho. Eu rapidamente percebi que meu corpo de 18 quilos não carregava impulso suficiente para empurrar ambos para fora do alcance do canhão de água. Não tenho escolha. Se eu fosse cair, teria certeza de levar aquele bastardo comigo. Canalizei mana em meus braços e empurrei minha mãe mais para baixo, fora de alcance. Naquele momento, tudo parecia estar se movendo em câmera lenta enquanto os olhos de minha mãe se arregalaram lentamente em pânico e descrença. Ela pode ter um hematoma bastante forte com um empurrão, mas pequenas lesões corporais eram o menor dos meus problemas naquele momento. Se ela não quisesse ser atingida por outro feitiço, eu tinha que me livrar desse feiticeiro. Desembainhando a faca que Jasmine me deu da cintura, eu a imbui com mana. O que eu estava tentando fazer, só fizera com que no meu antigo mundo, nunca com mana. Depois de colocar mana na faca, lancei-a como um bumerangue, mirando no conjurador, que ainda estava concentrado no canhão de água. Mal me curvando em torno da borda da gigantesca bala de canhão de água, ouvi o baque firme da faca encontrando a pele. O mago soltou um uivo estridente de dor seguido por uma série de maldições indicando que o mago não estava morto. Perdendo a concentração, o canhão de água do mago perdeu a forma, mas infelizmente, ainda havia uma onda de água forte o suficiente para me empurrar do penhasco. Hora do plano B. O plano B era apenas para o caso de meu lançamento inicial não conseguir matá-lo. Eu consegui ter sucesso na aposta do plano B, e isso estava criando um fino fio de mana prendendo a faca, atualmente engurgitada em algum lugar do corpo do conjurador, à minha mão. Puxei a corda de mana no momento em que o feitiço se chocou contra meu corpo como uma parede de tijolos, derrubando cada grama de ar que tinha em meus pulmões e provavelmente quebrando minhas costelas. Como um peixe preso na linha, eu podia ouvir o grito do mago sobre a maré jorrante de água enquanto ele era desamparadamente arrastado comigo pela força de seu próprio feitiço. Mesmo quando minha visão começou a escurecer, fui capaz de ver a batalha chegando ao fim. Meu pai e Ellen tinham acabado de matar o líder. Angela, dando apoio a Jasmine, permitiu que colocassem o usuário do chicote em sua última resistência.
Enquanto isso, avistei Durden enquanto ele estava desesperadamente conjurando um feitiço para me salvar, mas eu sabia que era tarde demais, o feitiço me jogou muito longe. Ainda assim, fiquei consolado com o fato de que todos ficarão bem. Talvez a única coisa de que me arrependeria de não poder ver meu irmãozinho. Com isso, senti o aperto frio do sono me roubar. Droga! Sempre quis ser um irmão mais velho.